Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, vamos iniciando então mais um mês, né? Primeiro dia útil do mês de junho. Esse mês seja melhor, né, que o mês de maio, a carteira aqui do canal, especialmente, onde nós tivemos, né, um mês de maio terrível. Quero que agora em junho a gente possa recuperar um pouco, né, das perdas que tivemos no mês anterior. Começando aqui com o índice Bovespa, ele fechou essa segunda-feira em uma pequena queda de 0,18%, cotado a 136.786 pontos. Foi o quarto dia seguido de queda aqui no índice, tá? O índice está em tendência de queda, né? Média móvel de 9 períodos virado para baixo. Vamos ver até onde essa queda aqui no índice vai, né? Indo aqui para os ativos da carteira do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou o dia em mais uma queda de 0,60%, cotado a R$ 23,28. Foi aqui a terceira, quarta, quinta queda consecutiva aqui no Banco do Brasil. Tendência de queda, né? A média móvel de 9 períodos virado para baixo. Preços estão vindo testar essa região de fundo aqui. Eu já havia mencionado nos vídeos anteriores, né? A região dos R$ 23. Vamos ver se os preços vão se segurar nessa região ou, né? Se daqui a pouco os preços vão romper essa região aqui de suporte para baixo, né? Tomara que isso não ocorra, tá? Mas acredito que seja plausível que os preços se sustentem nessa região por um período, por se tratar de uma região de suporte, também pelo fato dos preços estarem bem esticados, né? Distantes aqui da média móvel de 9 períodos. Eu fiz uma compra hoje, depois eu vou falar um pouco mais adiante no vídeo, né? No Banco do Brasil. Isso fez o meu preço médio diminuir um pouco, tá? O preço médio estava em R$ 26,51 desde o mês de janeiro. Tá? E com a compra que eu fiz hoje, o preço médio diminuiu para R$ 26,14. Então, com essa compra que eu fiz hoje, a região aqui dos 23 e 40 e poucos, eu consegui diminuir meu preço médio aí na casa dos 37 centavos. É isso, né? Então, uma oportunidade da gente diminuir o preço médio na posição aqui, né, nessa operação. Eu já vou até apagar aqui e deixar salvo, né? Esse novo preço médio aqui do Banco do Brasil, tá? A gente melhorou a nossa posição aqui, essa operação aqui do Banco do Brasil que já vem desde abril de 2024. Seguindo aqui, vamos para o Banrisul. Fechou o dia em alta de 2,25%, cotada a R$ 12,28. Foi uma boa alta hoje, né? Após 2 dias seguidos de queda. Fechou na máxima do dia, média móvel de 9 períodos virou para cima, indicando aí talvez, né, uma possível reversão dessa tendência de queda observada nos últimos dias. E quem sabe, né, iniciando agora uma trajetória de alta novamente, rumo a essa região aqui dos R$ 13. Meu preço médio está em R$ 10,37. Estou tendo um lucro de quase R$ 2, né, por ação aqui em Banrisul. Indo agora para o Bradesco, fechou o dia com uma leve alta de 0,25%, cotado a R$ 16,24. O Bradesco abriu com um gap de alta, né?
subiu até a região dos 16,50 durante o dia, mas depois acabou recuando. Fechou em queda em relação à abertura, né? Por isso que o candle está vermelho, mas em relação ao fechamento de sexta-feira, fechou em alta, né? Tendência do papel aqui do Bradesco está com tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos está virado para cima. Como eu já havia mencionado também nos vídeos anteriores, existe uma região de resistência, né? Aqui na região dos 16,50. Foi justamente onde os preços beliscaram hoje, né? E depois do 16,50 existe uma outra região aqui de resistência, né? Na região dos R$17. Então são essas duas regiões aqui mais complicadas, né? Que eu enxergo como uma região de resistência imediata aqui no Bradesco, né? Essa região aqui nessa região. Então acredito que agora o Bradesco vai ter uma certa dificuldade de romper essa região aqui dos R$17, né? Possível que ele suba um pouco, corrija, suba um pouco, corrija, né? Vamos torcer para que isso ocorra, tá? Acredito que o Bradesco tem potencial de subir, mas tendo em vista, né, que os resultados divulgados no primeiro trimestre foram dados bem positivos. Meu preço médio aqui em Bradesco está em R$11,37. Então, estou tendo um lucro aqui de quase R$5 por ação, né, nessa operação aqui em Bradesco. Indo agora para o banco BMG, fechou em queda de 0,81%, cotada a R$ 3,68. Tendência de queda aqui no banco BMG, né, a média móvel de 9 períodos virado para baixo. Existe uma região de suporte aqui, né, justamente onde os preços fecharam hoje, mas a região de suporte mais forte que temos aqui é na média móvel de 200 períodos, né, que atualmente está em 13,63. Então, acredito que é bem plausível que os preços venham testar essa região aqui da média móvel de 200 períodos, tá, nos próximos dias. E aí vamos torcer para que os preços se segurem nessa região e voltem a subir posteriormente, né. Meu preço médio está em R$ 3,85 aqui no banco BMG. Então, estou tendo um prejuízo aqui nessa operação. E o banco ABC Brasil fechou o dia em uma leve queda de 0,05%, cotado a R$ 20,94. O papel está em tendência de queda, né? A média móvel de 9 períodos está virado para baixo. Durante o dia, o banco ABC chegou a subir, né? Porém devolveu tudo, né? Ao longo do dia, fechando quase na mínima, né? Fechando em queda, inclusive, em relação ao fechamento da última sexta-feira. O papel ameaçou um repique aqui, mas não teve forças, né? Não se sustentou essa força compradora durante o dia. Os preços voltaram, né? Infelizmente, e fechando nessa região aqui abaixo dos R$ 21. Acredito que o papel vai testar a média móvel de 200 períodos, que atualmente está em R$ 20,53, tá? Então, acredito que é possível que isso aconteça nos próximos dias. E o preço médio aqui no Banco ABC Brasil está em R$ 21,64. Então, estou tendo um prejuízo aqui nessa operação, né? Na casa aí dos 70 centavos por ação. Indo agora para a nossa planilha de controle dos ativos. Então, considerando o fechamento do dia de hoje, né? Banco do Brasil aqui, a gente está com um prejuízo, né, de 10%. Tá? Banrisul, um lucro de 18%. Bradesco, lucro de 42%. Banco BMG, prejuízo de 4%. E Banco ABC Brasil, 3% de prejuízo.
No geral, a carteira está caindo 3%, né? 3,63%, que dá um prejuízo de R$ 146,80. Considerando os proventos recebidos, aí eu tenho a rentabilidade geral da carteira, né? 6% negativo em Banco do Brasil, 21% positivo em Banrisul, 43% positivo em Bradesco, 2% negativo em Banco BMG e 3% negativo no Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está com uma rentabilidade negativa de 0,11%, que dá uma rentabilidade aqui, um prejuízo, né, de R$ 4,37. Aqui nessa aba resumo, eu já atualizei as ações que eu tenho em carteira do Banco do Brasil, considerando a compra que eu fiz hoje, que eu já vou falar em seguida. Tá? Já atualizei o preço médio, né, R$ 26,14. Lembrando que antes meu preço médio estava em R$ 26,51. E também já atualizei aqui o provento que eu recebi do Bradesco no dia de hoje, né? São aqueles juros sobre capital próprio que o Bradesco paga todos os meses no primeiro dia útil. Indo aqui para as operações do dia, então, fiz aqui, né, uma compra de 13 ações em Banco do Brasil, tá? A um preço de R$ 23,48. Esse foi o preço que eu paguei por cada uma dessas 13 ações do Banco do Brasil, tá? Então, o valor total da operação ficou em R$ 305,24. Os valores dos emolumentos e as taxas eu não tenho ainda, porque eu não recebi ainda a nota de corretagem. Devo estar recebendo amanhã, e aí eu já atualizo na planilha. A última compra que eu havia feito em Banco do Brasil havia sido em janeiro, né, desse ano, quando eu havia feito uma compra de 10 ações a um preço de R$ 24,15, né, o preço médio de compra. Na época havia sido aportado R$ 241,50, né? Então, com essa compra que eu fiz hoje, foi a compra com o preço mais barato que eu paguei pelo Banco do Brasil até então, né? Desde o início das operações aqui no Banco do Brasil, em abril de 2024. Né? Se a gente olhar aqui todas essas compras que eu fiz em Banco do Brasil, em nenhuma delas eu havia pago menos de R$ 24,00. Tá? Então, com essa compra de hoje, né, consegui baixar o preço médio e melhorar meu posicionamento, né, nessa operação aqui que já se arrasta há mais de um ano em Banco do Brasil. Lembrando, né, que hoje também é a Datacom em Banco do Brasil, né, amanhã vai ser a Dataex, referente ao pagamento de 2 proventos que o banco vai fazer no dia 12 de junho, se eu não estou enganado, tá? Referente aos resultados do primeiro trimestre e também um pagamento antecipado, né, referente ao segundo trimestre de 2025. Então, amanhã já vai haver um ajuste gráfico, né, no Banco do Brasil. Esses vão dar uma reduzida aí na casa de mais ou menos 40 e poucos centavos, que é o valor que corresponde a esses 2 pagamentos, cuja Datacom é hoje. Bom, indo aqui para o extrato, né, dos recebimento dos proventos. Então, no dia de hoje, eu recebi aqui 42 centavos de juros sobre capital próprio do Bradesco, tá? Como eu tenho 26 ações do Bradesco, eu recebi aí em torno de 1,5 centavo, né, por ação, e me deu esses 42 centavos, né? Foi o mesmo valor que eu havia recebido em maio e também em abril, né? Tendo em vista que eu fiz apenas um aporte, né, em Bradesco no mês de março. Então, os proventos recebidos mensalmente, né, que são aqueles juros sobre capital que o Bradesco paga todo mês, têm se mantido idênticos, né? Existe aqui um provento em aberto em Bradesco, mas ele vai ser pago somente
no segundo semestre, né? Lá por outubro, se não estou enganado. Então vai demorar um pouquinho para receber um provento mais gordo aqui do Bradesco, né? Bom, fazendo então aqui o fechamento do dia, tá? Considerando o fechamento das cotações desta segunda-feira, o patrimônio da carteira do canal encerrou o dia com um saldo de R$ 3.892,48. Então, o patrimônio aumentou, né, em relação ao fechamento da sexta-feira em função do aporte, né, que eu fiz no dia de hoje. Porém, desconsiderando o valor aportado, a carteira teve uma queda, né, no dia de hoje, na casa aí de 0,25%, e deu uma queda aqui de R$ 9,77. Como no dia de hoje, né, o índice Bovespa caiu 0,18%, a carteira do canal no dia de hoje perdeu novamente para o índice, né, na casa de 0,07%. Então, foi o quarto dia seguido de queda da carteira do canal e também o quarto dia seguido, né, de queda no índice Bovespa. E desses 4 dias, apenas na sexta-feira passada, né, a carteira conseguiu ter um resultado melhor que o índice. Então, nos últimos dias, aí a carteira realmente tem apanhado bastante, né? Mas acredito, tenho esperanças, né, que nos próximos meses, conforme o Banco do Brasil for melhorando, essa carteira também vai melhorar, né? Aqui, então, no dia de hoje, né, a gente iniciamos o mês, digamos assim, com um pé esquerdo, né, com esse prejuízo, mas vamos ver como que nossa carteira se desenrola aí nos próximos dias, né, nesse mês de junho. Espero que seja um mês positivo aqui para a carteira do canal. Tá bem, pessoal? Então, agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.